Bom dia a todos, então, bem-vindos. Vamos continuar a conversa que nós iniciamos ontem. Estamos falando sobre partes, primeiro elemento da ação, especificamente sobre classificação de litisconsórcio. A classificação que nós paramos e encerramos o nosso último encontro foi a classificação quanto ao vínculo, existente, quanto à natureza do vínculo existente entre as partes. Quando a gente pensa nessa classificação, nós temos dois tipos de litisconsórcio. Ele pode ser necessário ou ele pode ser facultativo. O litisconsórcio necessário é aquele que é obrigatório. E essa obrigatoriedade, ela surge porque a lei manda ou por conta da natureza jurídica envolvida. E aí nós trabalhamos com ação de partilha, nulidade de casamento e dissolução de sociedade como exemplos de litisconsórcio necessário pela natureza da lide. Qual é o litisconsórcio facultativo? O nosso segundo desdobramento nessa classificação. Litisconsórcio facultativo é aquele litisconsórcio voluntário, onde o indivíduo quis formar litisconsórcio, mas ele poderia não ter formado. Nós estamos diante de uma situação em que o litisconsórcio é uma possibilidade, mas não é uma obrigação. Então, aqui, pessoal, se a parte não quisesse ter formado o litisconsórcio, ela não formaria. Ela poderia seguir em procedimento individual, sem ter litisconsórcio. Então, é uma faculdade. Então, nós comentamos, eu não lembro se foi com vocês, porque é tanta gente, tanta turma, não só da FAPESP, mas de outros lugares, na questão do acidente de carro na frente da faculdade, onde a pessoa poderia se juntar com os demais para todos ingressarem com ação contra o causador, mas eles poderiam individualmente propor cada um a sua ação. Isso é um litisconsórcio facultativo, porque é uma faculdade, é uma escolha do indivíduo produzir ou não litisconsórcio. E nós precisamos lembrar do litisconsórcio multitudinário. Você tem aí anotado o que é litisconsórcio multitudinário? Tem? Sim, professor. Beleza, Sim, então. nós falamos sobre isso. Beleza. Então a gente deve ter concluído mesmo o facultativo. O artigo 113, parágrafo 1º, fala sobre a possibilidade de limitação de litisconsórcio. E aqui, já aproveitando do grifo utilizado ontem à noite, o juiz poderá. Não é uma obrigação do juiz limitar o litisconsórcio. Se ele verificar que o processo possui muitas pessoas compondo o polo ativo ou passivo, ele pode fracionar essa lide, desde que seja litisconsórcio facultativo. A possibilidade de fracionamento diante do litisconsórcio multitudinário é somente quando for facultativo. Se for necessário, jamais poderemos ter um processo fracionado ou com limitação de quantidade de partes, produzindo-se novas lides. Certo? Então, essa é a ideia do facultativo. A próxima definição que nós temos, e acaba sendo a última definição de litisconsórcio, diz respeito aos efeitos da sentença. E aqui, pessoal, essa definição é muito importante mesmo, porque ela despenca em provas em que se cobra litisconsórcio, por exemplo. Nós temos dois tipos de litisconsórcio na classificação em relação aos efeitos da sentença. O litisconsórcio pode ser unitário, primeira classificação, ou pode ser não unitário, simples ou comum. É mais comum a utilização de litisconsórcio comum nessa segunda categoria, mas o litisconsórcio comum ele pode ser chamado de não unitário ou também de simples. Aí nomenclatura é o que não falta. Mas as duas modalidades é litisconsórcio unitário e litisconsórcio comum. Vamos entender o que é litisconsórcio unitário. E para isso, nós damos uma olhada no artigo 116 do Código de Processo Civil, artigo colocado para você no material. Olha o que diz o dispositivo. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Lembrando que o termo litisconsortes está relacionado a todas as pessoas que compõem a mesma parte como em litisconsórcio. Então, se eu tenho 4 réus, esses réus são litisconsortes entre si, porque
porque eles estão em litisconsórcio. Importante, aqui já está destacado, o litisconsórcio será unitário, e lembrem-se que o unitário tem a ver com uno de uma coisa só, porque isso vai te ajudar a lembrar, quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme. Note o verbo que é utilizado no artigo. Ele não diz o juiz poderá decidir o mérito de modo uniforme. O juiz tem que decidir o mérito de modo uniforme. Nós chamamos de litisconsórcio unitário quando a sentença obrigatoriamente for a mesma para todos os litisconsortes. Ok? Então, nós temos alguns casos, algumas situações em que a única hipótese de julgamento é uma sentença igual para todo mundo que é litisconsorte, para todos que fazem parte do processo no mesmo polo. Então, grande exemplo de litisconsórcio unitário, a ação de nulidade de casamento. Pensa comigo, o Ministério Público ingressa com uma ação de nulidade de casamento em face dos cônjuges. Então, a gente sabe que é um litisconsórcio passivo necessário pela natureza da lide. Quando o juiz julgar essa ação de nulidade de casamento, o juiz tem duas possibilidades. Ou ele julga procedente e reconhece a nulidade de casamento, ou ele julga improcedente e reconhece que o casamento é válido. Só que, independente do que ele decidir, a decisão será a mesma para os litisconsortes. Não tem como o juiz falar é nulo para o marido, é válido para a esposa. É impossível nós termos um resultado divergente. Obrigatoriamente, o resultado será o mesmo para todos os envolvidos. Então, isso é litisconsórcio unitário. Se eu tenho, por exemplo, a questão da dissolução de sociedade, que também é um exemplo de litisconsórcio passivo necessário pela natureza da relação jurídica. Se eu quero me retirar da sociedade que eu possuo com mais 3 amigos, a gente já sabe que obrigatoriamente essa ação será proposta em face dos 3 amigos. A gente já sabe disso. Agora, convenhamos, o juiz, ao julgar a minha dissolução de sociedade, se ele reconhecer que eu posso sair, que eu posso me retirar, e que eu tenho o direito de me retirar, eu vou me retirar da sociedade diante dos 3. Eu não vou permanecer sócio de um e deixarei de ser sócio dos outros 2. Isso não tem o menor sentido. Então, nós temos uma sentença que produzirá os mesmos efeitos para todo mundo. Isso é um litisconsórcio unitário. Agora, cuidado, porque como eu estou dando exemplo de litisconsórcio necessário pela natureza da lide, talvez você possa pensar assim, então quer dizer que sempre que eu tiver um litisconsórcio passivo necessário pela natureza da lide, ele será unitário. Isso não é verdade. Pensa na partilha. Se eu tenho uma ação de partilha, ou um inventário, por exemplo, em que o litisconsórcio é necessário, não necessariamente o resultado vai ser o mesmo para todos, porque o inventário ou a partilha vai ter como réu todos os herdeiros, além daquele que iniciou a partilha. Só que pode ser reconhecido diferença de cota-parte para cada herdeiro. Então, isso vai influenciar no regime de bens. Por exemplo, se for um regime de comunhão universal, metade do patrimônio já é do cônjuge sobrevivente. Se for um regime de comunhão parcial, o cônjuge entra como herdeiro. Então, isso vai influenciar na cota-parte que cada um vai receber. Então, na ação de partilha, eu posso ter diferenciação entre os réus, por exemplo. Existe uma fase do inventário de qualquer processo sucessório que a gente chama de colação. Como que funciona essa colação? Os bens doados do titular da herança ao falecido para algum dos herdeiros são considerados como antecipação de herança, antecipação do que a pessoa iria receber. Então, esses bens que foram doados quando o falecido estava vivo, eles vão ser colocados no processo para descontar da cota-parte do herdeiro que recebeu a doação. Então, na partilha, ele vai receber menos do que os demais. Então, partilha é um exemplo de litisconsórcio passivo necessário, mas não unitário. Porque aqui, nesse caso, não é obrigatório que todos tenham exatamente a mesma resposta do judiciário.
Na partilha, eu posso ter uma sentença diferente entre os envolvidos. E é isso que vai definir o chamado litisconsórcio simples, não unitário ou comum. A gente chama de litisconsórcio simples, não unitário ou comum, quando a decisão não necessariamente tenha que ser a mesma. Ok? O litisconsórcio unitário, a sentença, a decisão judicial obrigatoriamente tem que ser a mesma para todo mundo. Para ele ser comum, Ô, não professor, necessariamente tem que ser a mesma. Diga, José. só um pouquinho sobre esse doação aí para o herdeiro aí de descontar, como é que funciona? Não entendi muito bem Tá, vamos lá. essa parte. Quando vocês forem estudar contratos, vocês vão estudar alguns tipos de contratos e existe o contrato de doação. A doação de pai para filho, ela é possível. Mas qual é o ponto? Quando eu tenho uma doação de genitor para os seus herdeiros, para os seus filhos, para um dos seus filhos, isso é considerado antecipação de herança, lá na frente, quando o pai falecer. Então, imagine a seguinte situação. O pai, em vida, doou para um filho, deu para um filho um veículo de 50 mil. Vamos pensar nesse exemplo. E aí, passado alguns anos, ele deu esse carro só para um filho, e ele tem 3 filhos. Então, um ganhou um carro de 50 mil, os outros 2 não receberam nada. O pai falece e deixa um patrimônio de 300 mil reais, por exemplo. Deixa um patrimônio de 300 mil reais. A princípio, desse patrimônio, ele seria dividido entre os 3 filhos, 100 mil para cada um. Imaginemos que não tem aí uma esposa participando disso. Se eu passar 100 mil para esse filho que recebeu a doação, ele, no final das contas, vai ficar com mais do que os outros. Então, pega-se o valor desse veículo que ele ganhou, desconta-se da cota à parte dele, ele recebe a diferença. E o que sobrar se divide entre todos, para que todos, no final, recebam a mesma coisa. Só um pouquinho. Entendeu, José? Isso se chama colação, que é quando no procedimento do inventário se apresentam os bens que foram objeto de doação para que eles sejam descontados no momento do repartir o patrimônio. Entendeu? Deu para ver. E a diferença é ainda a pessoa ainda que tinha a doação ainda recebe ainda, né? A diferença. Com certeza. A diferença ele ainda recebe. Só que na prática ele vai acabar recebendo menos que os outros, nesse caso. Entendeu, José? Sim, deu para entender agora. É a Mávila que está fazendo pergunta? Sim. Vamos O lá. professor, a pessoa não pode sim dispor dos 50% dele da forma que bem entender? Pode. Tipo, doar para um filho só e depois não pode? Pode. Quando a gente pensa em patrimônio, existe o que a gente chama de patrimônio disponível. O patrimônio de uma pessoa ela é disponível quando ela tem herdeiros no que diz respeito a 50%. Ela não pode dispor de todo o patrimônio. Isso a gente chama de doação universal. A doação universal não é permitida no direito brasileiro. Ele não pode doar tudo que ele tem para uma pessoa a ponto de ficar sem nada. Então, ele só pode doar até metade do seu patrimônio. Se ele dispor desse 50% para um filho só, sendo que ele tem mais 2 filhos, e depois como que fica? Nós temos essa possibilidade de colação do mesmo jeito. Sim. Essa possibilidade vai existir. Essa disposição, ela acaba tendo mais efeito em relação a terceiros. Caso ele queira deixar, como já aconteceu, ele quer deixar um patrimônio, por exemplo, para um funcionário que foi muito prestativo, enfim, ele tem essa possibilidade de fazer esse tipo de coisa. Não vai integrar a colação, existe um tipo de doação que é como se fosse uma doação remuneratória. E aí ela não entra na colação, é uma exceção à regra. E aí, para te responder a pergunta de maneira completa, Mávila, vamos imaginar que é um pai que tem 3 filhos. E esse pai mora no sítio e tem um filho que trabalha no sítio como pai. E esse filho é a pessoa que a vida inteira trabalhou no sítio com o pai. Esse filho a vida inteira levou o pai para médico, para cima e para baixo, e os outros 2 não participaram tanto da vida desse pai. Como forma de agradecimento pela postura e conduta desse filho, o pai destina uma parte do seu patrimônio, por exemplo, 50% para esse filho. Se for verificado que essa doação é meio que uma doação em agradecimento, em gratidão, isso não vai ser descontado dele.
Então, tem essa peculiaridade. E aí dá para tirar do descontar. Né? Mas aí a gente tem que caminhar para ser esse tipo de doação. Entendeu? Depende, né? A melhor resposta que a gente tem no direito. Infelizmente, é isso. Vamos lá. Pessoal, ponto fundamental para que você possa entender litisconsórcio unitário e litisconsórcio não unitário. E aqui é realmente muito importante. O litisconsórcio não unitário, a decisão até pode ser igual para todo mundo, mas ela pode ser diferente. Então, note o que eu destaquei. A decisão não necessariamente será a mesma para os litisconsórcios. Então, cuidado com um erro muito comum, e acaba sendo o erro mais comum nessa classificação, de achar que só porque a sentença é igual para todo mundo, que é unitário. Não é isso que define unitário ou não. O que define unitário é a sentença obrigatoriamente ser igual. A única hipótese é ser igual. Não existe nenhuma outra chance de ser diferente. De ser diferente entre os litisconsortes. No não unitário, a sentença foi igual. O que você tem que analisar? A sentença condenou os réus ao mesmo valor. Então, foi igual para os réus. Isso é unitário? Eu tenho que pensar. Essa sentença poderia ser diferente? Poderia. Poderia ter diferença entre os réus. Então, não é unitário. Então, não é suficiente a sentença ser igual para ser unitário. Muito cuidado com isso. Então, vamos pensar na seguinte situação. Vamos entender o seguinte. Você passa uma pessoa na sua casa e aí a pessoa pede o seu carro emprestado porque ela teve algum tipo de problema. Você entrega a sua chave para essa pessoa. A pessoa pega seu carro e sai e bate o seu carro. Acaba sendo extremamente comum, porque no boletim de ocorrência isso vai aparecer, o indivíduo que se sentiu lesado vai processar o motorista e você, dono do carro. Teremos aqui um litisconsórcio passivo. Bom, o motorista, a vítima do caso do acidente, ao ingressar com essa ação, ele poderia processar só o motorista ou poderia processar só o dono do carro? Poderia. Então, é um litisconsórcio facultativo. Ele não é obrigado a formar litisconsórcio nesse caso. Poderia ser tranquilamente um litisconsórcio facultativo. Agora, o juiz, ao decidir esse processo, identificando que houve uma conduta culposa do motorista ao atingir a vítima, né? Ele condenou, por exemplo, o motorista e o dono do carro ao pagamento de R$5.000 cada, considerando os danos que foram apresentados no processo. Então a sentença ela foi a mesma para os dois réus, R$5.000 cada. Mas ela poderia ser diferente? O juiz poderia entender que o dono do carro, ao emprestar a chave, teve uma participação mínima em relação ao motorista que em alta velocidade furou o sinal vermelho e acabou atingindo, ou seja, o motorista foi irresponsável e o dono do veículo emprestou a chave porque já tinha emprestado várias vezes, nunca tinha acontecido nada, era uma pessoa de confiança. O juiz poderia fazer isso e entender que a responsabilidade do dono do veículo é muito pequena, perto da do motorista, e colocar para o dono do carro um valor menor e para o motorista um valor maior. Essa mera possibilidade de tratar diferente os réus no momento da decisão é suficiente para tornar esse litisconsórcio comum. Então, aqui é muito importante a gente compreender isso. E aí você faz o paralelo com a ação de nulidade de casamento. Não tem como julgar diferente. Ou vai ser nulo para os dois réus, ou vai ser válido para os dois. Não dá para ser nulo para um e válido para o outro. É impossível isso acontecer. Já no comum, ainda que seja igual, se for possível ser diferente entre os litisconsortes, será litisconsórcio simples, comum ou não unitário. Na maioria dos casos que nós observamos na prática, o litisconsórcio ele é comum, na maioria dos casos. Então, é bastante comum que haja uma diferença ou uma possibilidade de tratamento diferenciado no momento da decisão entre as partes. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Voltando ao exemplo do engavetamento. E aí imagine que você, dono do segundo carro, envolvido no engavetamento de 5 veículos,
conversou com os outros 3 que bateram no seu, que estavam atrás de você, e vocês contrataram o mesmo advogado e ingressaram, vocês 4, contra o primeiro carro, o dono do primeiro veículo. Então, nós temos um consórcio ativo. Nós temos 4 autores contra um réu. E um litisconsórcio facultativo, porque você poderia ter ingressado sozinho com a ação. Você fez litisconsórcio porque você quis. Então, facultativo. Agora, ele é unitário ou ele é não unitário? Vamos pensar na indenização. Todos estão buscando uma indenização. A indenização ela pode ser moral e material. E vários outros classificações de indenização que você vai estudar na matéria responsabilidade civil. É uma matéria muito importante dentro do direito civil. O que a gente tem que entender? Vai ser muito difícil a indenização ser a mesma para todos, a não ser que todos tenham o mesmo carro e o mesmo prejuízo, abatida na mesma intensidade, porque do contrário, os valores serão diferentes, porque cada carro vai gerar um preço de conserto. Cada carro teve um tipo de prejuízo, uma intensidade de amassado ou não. E aí isso vai necessariamente resultar numa diferença de indenização, numa diferença de valor para conserto. Então, a decisão será diferente. Então, se o seu carro, por exemplo, pode ter ficado 4 mil para arrumar, o carro do outro teria ficado 15, mas como ele tem seguro, ele só teve que pagar a franquia, e a franquia foi 1.500. Então, na verdade, é 1.500. E o seu 4. O outro não tinha seguro também, mas ele conseguiu frear, foi só um pouquinho, ficou 600. Percebe? Cada um, a análise é individualizada e é muito provável que a sentença seja diferente para os autores. Cada um com o seu valor. É um litisconsórcio simples, é um litisconsórcio comum. Isso a gente vai ver na maioria dos casos, na maioria das situações. Então, eu comentei com vocês aquele caso real da menina que gravou o vídeo e mandou para o namorado. O namorado divulga o vídeo dela sem roupa. E aí ela identifica que o namorado divulgou e mais 2 pessoas também divulgaram esse vídeo. Ingressou com ação contra 3 pessoas, o ex-namorado, a amiga e o outro cara da cidade. 3 réus, litisconsórcio passivo, facultativo. Não precisava ter ingressado contra os 3, poderia entrar com uma ação contra cada, enfim. Decidiu fazer litisconsórcio. É uma possibilidade totalmente razoável, inclusive. O juiz, ao sentenciar, condenou cada um a pagar 30 mil. Então, cada um a pagar 10 mil, desculpe. Cada um foi condenado a pagar 10 mil reais para ela. Só que ele poderia ter diferenciado a indenização? Pense comigo. Ele poderia, se ele fizesse a seguinte análise. O principal responsável pela divulgação dos vídeos foi o ex-namorado, porque ela passou para ele. Então, ele foi o causador da reação sucessiva, da reação em cadeia. Se ele não tivesse disseminado o vídeo em um grupo, essas outras pessoas não teriam tido acesso. Ela confiou nele. Então, a maior violação de confiança existiu por parte do namorado. Diante disso, ele poderia ter falado: você, fulano, que é o ex-namorado, foi o mais FDP, então você tem que pagar 20 mil para ela. Os outros 2 pagam 5 cada. Ele poderia ter feito isso. Essa mera possibilidade já torna o litisconsórcio comum. Entenderam isso? A diferença entre unitário e simples? Tudo certo? E aí, sempre... Professor, no caso de uma decisão unitária, né, simples, a decisão pode ser uniforme, mas assim, o efetivo diferente? A efetividade é diferente? Oi? Você falou assim, em caso de uma decisão unitária simples. Ou é unitário ou é simples. Não unitário simples, eu queria dizer. A decisão não unitário. Ela pode ser uniforme, mas a efetividade é diferente. A decisão ela pode ser uniforme. A decisão... não unitária, simples. Tá. Isso. E a decisão pode ser uniforme, mas não, a efetividade não. Não, pode ser também uniforme, não tem problema. No consórcio não unitário, a decisão pode ser igual, tudo igualzinho, mas o que a gente tem que pensar é que ela poderia ser diferente, só isso. Então pode as 2 possibilidades, né? Sim, sim. Tá. E aí no unitário só existe uma possibilidade, que é ser igual.
Não existe outra saída, ok? Entendi. Seguindo, né? Aqui nós temos um exemplo, então, encerramos o primeiro elemento da ação, que são as partes. Agora nós vamos para o segundo elemento da ação, que é a causa de pedir. E aqui nós temos um elemento muito importante. E eu quero realmente que você reflita comigo sobre o que identifica a causa de pedir e sobre a importância dessa identificação, dessa pormenorização. A causa de pedir é um requisito extremamente curto, a gente vai concluir isso com muita tranquilidade. Vamos entender. O que é causa de pedir, pessoal? Causa de pedir é a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Então, falar em causa de pedir é falar da demonstração de fatos e fundamentos jurídicos. Essas duas situações correspondem à chamada causa de pedir. Se a gente pensar até na palavra, no termo utilizado, causa de pedir é as razões do pedido, o motivo do pedido. Quando uma pessoa ingressa com uma demanda judicial, ela ingressa buscando alguma coisa. O que nós identificamos nas nossas aulas presenciais, bem da vida. Lembra? Bem da vida é o elemento apto a satisfazer uma necessidade. E todo o processo tem por objetivo satisfazer uma necessidade. A causa de pedir é essa história contada que vai resultar no meu pedido. Então, os motivos, a demonstração do porquê eu estou pedindo isso. E como que eu demonstro que eu tenho direito ao pedido? Eu conto a história e eu demonstro que existe fundamento jurídico para aquilo que eu estou buscando. Então, existe artigo na lei que está no sentido da minha argumentação, no sentido da minha tese. Existe jurisprudência consolidada, ou existem decisões do tribunal isoladas nesse sentido que eu estou pleiteando, tem súmula, enfim, aí eu volto a falar das fontes do direito, por exemplo. Eu demonstro que existe um embasamento dentro do direito, né, da seara jurídica, para aquilo que eu estou pedindo. Isso é fatos e fundamentos jurídicos. Se nós formos analisar o que nós estamos estudando, nós estamos, de certa forma, trabalhando toda a petição inicial. Quando a gente olha o artigo 319, que fala sobre os requisitos da petição inicial, nós temos aqui as etapas, né? E nós vamos trabalhar com cada uma dessas etapas. A primeira, inciso 1, o juízo a que é dirigida. Isso é uma matéria chamada competência, que a gente vai ver em seguida. Então, nós vamos estudar competência, que é como identificar para onde o processo vai, onde protocolar a ação, sabe? Isso é a matéria de competência, é o inciso 1. Inciso 2 do 319, fala de nome, prenome, estado civil, existência de união estável, profissão, número de CPF, endereço eletrônico, domicílio e residência do autor e réu. Aqui só um detalhe, pessoal, não se esqueça desse maldito endereço eletrônico, porque é extremamente comum você não lembrar disso, porque você está acostumado a qualificar a pessoa sem dizer o e-mail dela. Aí o cartório vai receber, vai te intimar para emendar a inicial, só para você informar o e-mail da pessoa. Aí você fala assim, professor, mas a pessoa não tem e-mail. Então você escreve, não possui endereço eletrônico. Então deixa isso claro, para pelo menos você demonstrar que você cumpriu os requisitos. O que é o inciso 2 do 319? Isso é partes, que é o que a gente acabou de ver. É aqui que nós vamos verificar as pessoas que compõem o polo ativo, ou a pessoa ou as pessoas que compõem o polo passivo. É aqui, no inciso 2, que eu tenho que analisar se for um caso de litisconsórcio, se ele é necessário ou se ele é facultativo, porque se for necessário, eu tenho que fazer litisconsórcio. Então, é aqui que eu faço toda essa análise que nós acabamos de concluir, nesse inciso 2. E agora vem o inciso 3, fatos e fundamentos jurídicos. Se você estiver com seu código, você pode, inclusive, anotar ao lado desses dispositivos. Você tem que fazer isso por post-it, né? Mas, por exemplo, inciso 1, competência. Inciso 2, partes. Inciso 3, causa de pedir. O inciso 3 do artigo 319 fala especificamente desse segundo elemento da ação, causa de pedir. Tanto é verdade, que o inciso 4 fala do terceiro requisito, que a gente vai ver depois, que é pedido. Então, nós temos toda uma demonstração da teoria da ação dentro do artigo 319, que fala sobre petição inicial. Então, esse nosso assunto, nesse momento, né,
causa de pedir, ele é demonstrado pelo inciso 3, fatos e fundamentos jurídicos. Pessoal, é importante nós também entendermos que a causa de pedir, ela representa o caminho, uma rota para se chegar no pedido. Entenda isso, jovem. Uma causa de pedir bem feita, bem demonstrada, é como se ela abrisse a porteira para uma estrada que vai resultar no pedido. E aí a ideia é a seguinte: ter uma competência argumentativa, e aí a gente precisa contar a história, e no direito é muito isso, a gente precisa saber escrever, né? Mas é ter uma competência a ponto de, quando o juiz ler a sua história, bem como os seus argumentos, ele já identifica o seu pedido antes de chegar no seu pedido. Porque você fez tão bem e cumpriu tão bem esse requisito que acaba sendo óbvio o resultado do que você está querendo. Então, essa é a ideia da causa de pedido. Então, se a gente entender professor, isso... Oi. Daí vai lá da hermenêutica, né? Que daí tem a valorização do texto, né? As palavras valorativas lá, para dar uma ênfase, né? Sim, mas isso tem mais a ver com redação jurídica do que com hermenêutica propriamente dito. Porque hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação da norma, quando eu falo de hermenêutica jurídica. Mas claro que para eu fazer principalmente a fundamentação, eu preciso saber interpretar a norma, porque não necessariamente a norma está sendo interpretada conforme o seu texto, né? Lembra, vocês devem ter ouvido falar isso em direito constitucional, existe uma modalidade dentro do direito constitucional que se chama mutação constitucional. O que é mutação constitucional? É mudar o sentido da norma sem alterar o seu texto. É coisa louca quando eu penso em interpretação. Eu vou ler a norma e ela diz uma coisa. E eu preciso interpretá-la de maneira contrária ou de maneira diferente, mesmo sem ter tido alteração do texto. Isso acontece. Nós temos casos de mutação constitucional na Constituição. E o principal caso é a questão da união estável. O artigo 226, que fala de família, continua dizendo que união estável é a união com o fim de constituir família entre homem e mulher. E hoje, quando se lê o artigo 226 no parágrafo específico da união estável, eu preciso ler entre homem e mulher e ignorar isso. Isso é mutação constitucional. Eu estou fazendo uma interpretação diferenciada. Saber interpretar a norma é fundamental para que eu consiga aquilo que eu estou buscando. Então, sim, a hermenêutica é muito importante para a produção de uma boa petição, mas essa valoração das palavras, ela acaba tendo uma relevância quando a gente se volta à maneira como eu argumento, a minha redação, a argumentação propriamente dita. E aí eu tenho a argumentação de um lado e a interpretação de outro. Por quê? Porque eu quero que o juiz interprete da minha maneira. Porque se ele interpretar da minha maneira, ele será favorável ao que eu estou buscando. Menos de 1 minuto, preciso fechar aqui e mandar para você um novo link. Até daqui a pouco.